Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer aqui um gráfico com cores dinâmicas. Então para isso nós vamos ter que inserir aqui 3 novas colunas. Então essa coluna ela vai ser chamada de meta, essa daqui acima da meta e essa daqui abaixo da meta. E a nossa meta ela vai ser de 25.000. Então nós vamos criar aqui uma condição para nessa coluna aparecer apenas o que for acima da meta e nessa daqui o que for abaixo da meta. Então vamos lá. Então aqui nós vamos usar aqui a função se. Se a minha receita for maior ou igual à minha meta, ela vai escrever o que estiver aqui na minha receita. Caso contrário, não vai escrever nada. Então eu coloco ali um duplo sinal de aspas para não escrever nada. E aqui o contrário. Se a minha receita for inferior à minha meta, ela vai escrever o que estiver aqui na receita. Caso contrário, não vai escrever nada. Então, criamos aqui as condições. Então, acima da meta, o que está igual ou acima de 25.000 apareceu aqui. Abaixo da meta, o que estiver abaixo de 25.000 apareceu aqui. Agora nós vamos criar um gráfico. Nós vamos vir aqui em inserir e vamos criar um gráfico de colunas também. Só que nós vamos iniciar o gráfico assim, ó, sem ter selecionado nada. Então, inserimos ali um gráfico em branco. Tá ok? E agora com o gráfico aqui em branco, nós vamos clicar com o botão direito e vamos ir aqui, ó, selecionar dados. E aí nós vamos selecionar os dados que nós vamos incluir aqui no gráfico. Tá ok? Então nós vamos selecionar aqui a nossa meta. E aí nós vamos editar isso aqui. Então veja que ele incluiu aqui, só que ele inclui de certa forma bagunçado. Então a gente vem aqui em editar. E aqui, ó, o nome da série vai ser acima da meta. E os valores aqui da nossa série vai ser aqui a nossa receita acima da meta. Ok. Então veja que ele já colocou aqui as informações. Agora nós vamos novamente aqui em adicionar. Nome da série abaixo da meta. E os valores aqui da série são os valores aqui abaixo da meta. Ok. E aqui, ó, tá vendo que nós temos aqui no nosso eixo aqui horizontal apenas esses números? Então nós vamos vir aqui em editar e nós vamos selecionar aqui os nossos meses. Ok. Ok. Agora sim, ó, tá vendo? Já ficou com uma cara mais bonita aí o nosso gráfico. Agora nós vamos vir aqui, ó, em design do gráfico, adicionar elemento do gráfico. Vamos adicionar aqui um título ao nosso gráfico, acima do gráfico. Vamos novamente aqui em adicionar. Vamos colocar aqui um rótulo de dados, pode ser na extremidade externa. E vamos também
colocar aqui uma legenda na parte inferior. Okay? Então temos aqui a legenda, onde ela mostra que de azul está o que nós temos acima da meta e de vermelhinho abaixo da meta, tá? Então esse nosso título vai ser chamado de receita versus meta. Vamos colorir ele ali de azulzinho. Ok. E aí nós já temos aqui um gráfico bem bacana, né? Então, e é um gráfico dinâmico, né? Por exemplo, aqui, ó, se no mês de janeiro a gente aumentar o valor, vamos supor que esse valor aqui seja subiu aí para 26 mil. Olha lá, veja que aqui ele saiu do abaixo da meta e passou a ficar azul acima da meta. Então eu vou voltar à situação anterior, perceba que ele vai voltar para o vermelhinho aqui, ó. Então nós temos aí um gráfico dinâmico, muito interessante. Beleza, pessoal? Agora vamos ver aqui um outro exemplo de gráfico, tá? Nós temos aqui essa planilha com os meses e valores aqui realizados, alguns positivos e outros negativos. E nós vamos criar aqui mais duas colunas. Uma com os valores positivos e a outra com os valores negativos. Vamos pegar aqui essa mesma formatação, clicar no pincel de formatação, e aí nós vamos usar aquele mesmo sistema ali do que nós fizemos no grafo anterior com a função se. Então, igual se esse meu valor realizado ele for maior ou igual a 0, o valor verdadeiro vai ser ele próprio aqui. Caso contrário, ele vai me escrever aqui o não.disp. E aqui é a mesma lógica. Igual se esse meu valor realizado for inferior a 0, ele vai me escrever esse mesmo valor aqui. Caso contrário, ele vai escrever não disp. Então veja. Opa. Ué. Então o que é positivo ele escreveu aqui. E o que não é positivo ele colocou não disponível. E no negativo, o que é positivo colocou não disponível e o que é negativo ele colocou os valores aqui. E agora nós vamos inserir o nosso gráfico. Então vamos selecionar aqui essa coluna dos meses, segura o Ctrl e selecionamos aqui o positivo e negativo. E vamos inserir aqui uma coluna, um gráfico de coluna. Então perceba que aqui no nosso gráfico ele deixou aqui o que é positivo azulzinho, iniciando aqui do 0 para cima, e o que é negativo ele deixou aqui da linha do 0 para baixo. Tá ok? Nós vamos clicar com o botão direito. Então, pessoal, nós vamos clicar, na verdade, com o botão direito aqui em alguma dessas colunas. Vamos aqui em formatar série de dados. Perceba que aqui, aonde está
sobreposição de série, ele está com menos 27%. O que é isso? Veja que o azulzinho ele fica ali mais à esquerda do mês e o que está laranjinha fica mais à direita. Então aqui onde está menos 27%, nós vamos colocar 100%. Desse jeito ele centraliza ali as nossas colunas, tá ok? E aqui na largura do espaçamento ele está com 219%. Vamos modificar isso aqui também. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos deixar assim, com 50%, que aí ele deixou a nossa coluna ali mais gordinha. Vamos continuar formatando aqui o nosso gráfico. Se caso você quiser alterar a cor da coluna, é só selecionar a coluna, vem aqui em formatar e aqui no preenchimento você pode mudar a cor. Então poderíamos, por exemplo, colocar um verde, né? Ou qualquer outra cor. No nosso caso aqui eu vou deixar o azul mesmo, tá? E aqui o laranjinha, vamos alterar o laranjinha. Vamos pegar aqui o vermelho. Vamos deixar de vermelho. O nosso gráfico, o nosso título do gráfico, eu não preciso dele, vou jogar ele fora. Essas informações aqui também, vou jogar fora. E aqui os meses que estão aqui bem na linha aqui do zero, né? Pegando as nossas colunas negativas, eu vou selecionar eles, clicar com o botão direito, formatar eixo. Nós vamos vir aqui em rótulos. E aqui nessa parte onde está aqui, ó, próximo ao eixo, nós vamos alterar para inferior. E aí ele jogou ali para baixo os meses, ok? Então agora nós vamos colocar aqui um rótulo de dados. Então é só selecionar, clica com o botão direito, adicionar rótulo de dados. E aqui no negativo a mesma coisa, clicar com o botão direito, adicionar rótulo de dados. Já temos ali o nosso rótulo de dados nas nossas informações. E vocês podem também formatar esses números. Vamos supor que você queira colocar ali um azulzinho clarinho e a fonte branca. Não ficou muito legal, né? Deixa com preto mesmo. E aqui no vermelhinho, vamos ver se dá para colocar ali um laranjinha clarinho. Isso. Com a fonte branca, será que fica legal? Não. Deixa assim. Então é uma opção também que você pode estar formatando aí o rótulo de dados, outras coisas. Podemos também selecionar o gráfico e colocar uma cor aqui no contorno, né? Vem aqui em formatar e aqui no contorno colocar um azul. Então são opções que vocês têm para estar formatando o gráfico, tá ok, pessoal? Então nós vimos aqui um gráfico de colunas com cores dinâmicas e um gráfico de colunas mostrando ali valores positivos e negativos, onde o positivo fica aqui do zero para a parte superior e o negativo as colunas ficam para baixo. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.